Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Vamos continuar com esse tema tão importante que nós temos tratado desde a segunda-feira, Glória, a presença manifesta de Deus. Aqui nós estamos no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vemos na igreja primitiva que eles estavam muito conscientes do chamado ao qual eles eram direcionados, ali em Marcos capítulo 16, indo, curando enfermos, expulsando demônios, colocando a mão sobre as pessoas, elas eram cheias do Espírito Santo. Havia uma clareza no chamado e uma percepção clara, nítida, do poder que ressuscitou Jesus do túmulo estava neles, para fazer as mesmas obras e maiores. Eles tinham essa expectativa muito viva, muito nítida, de que eles estavam indo no nome do Senhor como embaixadores celestiais, revestidos de poder. Eles tinham a fé e sabiam que era um canal de milagres. Eles sabiam que quando orassem pelas pessoas, o Senhor confirmaria a oração e haveria sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Eles habitavam no meio de uma atmosfera gloriosa, onde eles mesmos tinham uma comunhão de qualidade com o Senhor, uma busca intensa em oração, jejuns, vigílias, estando sempre juntos ali naquela atmosfera, repartindo o pão e recebendo unção e recebendo revestimento, revelações. Era realmente uma igreja viva, gloriosa, uma igreja que era um organismo, porque se formava o corpo de Cristo a partir da ressurreição de Cristo e o envio deles e o batismo com o Espírito Santo em Pentecostes. Vemos então uma igreja que é o padrão. Não podemos fazer algo menor do que isso, porque aí estamos numa seita ou uma atividade humana. O que nós vemos ali em Atos dos Apóstolos era uma igreja onde realmente Cristo se revelava a eles, eles tinham uma comunhão de qualidade com o Senhor, e Cristo fluía através deles de uma maneira realmente extraordinária. Em Atos 19:11 diz que Deus permitia que pelas mãos de Paulo se fizesse sinais extraordinários, maravilhas e milagres. Eles tinham isso por natural. Tanto que em Atos 3, quando eles oraram por um aleijado e ele andou, eles, por que vocês estão maravilhados? Foi o nome de Jesus e a fé no nome de Jesus que fez esse homem andar. Agora arrependam-se e convertam-se, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério da parte do Senhor e seja cada um de vocês batizados no nome do Senhor. Vemos então que eles redirecionavam o povo para não ir ali por causa de milagres, por causa de bênção, para não estarem no meio de como se fosse um circo ou fosse apenas um espetáculo, mas sim havia, através dos sinais, um chamado a uma mensagem genuína, ao arrependimento, à santificação, ao compromisso com Deus, com o seu chamado, com o seu evangelho. Isto é maravilhoso. Que eu e você possamos compreender que a glória do Senhor vai sendo revelada quando nós o buscamos com qualidade pela graça, de maneira que nós nos tornamos não só capazes de crer, onde não só rompemos a carne, porque há muitos que estão ainda nas igrejas e não romperam ainda a incredulidade, o medo, a ansiedade, a preocupação, ainda não romperam para a dimensão da fé, para a dimensão do eu consigo perdoar os meus inimigos, tudo eu posso naquele que me fortalece, realmente Deus está comigo, eu vou renunciar o mundo, a carne e o diabo, vou consagrar minha vida, eu vou buscar a Deus de todo o meu coração. Quer dizer, isso é o básico, isso é o ABC, é a dimensão da fé. Portanto, eles sabiam que não apenas foram chamados para crer nele, sofrer por ele, mas também para serem canais de revelação. Então vemos que a comunhão, a intimidade gera semelhança e também canal de bênçãos e milagres. Eles contemplavam a Jesus, eles tinham comunhão diária com o Senhor e com o corpo de Cristo, e também eram uma igreja viva,
através das quais o Senhor tinha liberdade para fazer o que ele muito gosta. Quem apenas conhece a letra e não conhece o Senhor, o interpreta de forma horrível. Eu já vi muitos pregadores que dizem que Deus não quer curar os enfermos nem prosperar os endividados. Eles não conhecem o coração de Jeová Jireh e Jeová Rafa. Eles não conhecem realmente o coração amoroso de Deus. Por isso eles os interpretam segundo eles são, egoístas, mesquinhos, insensíveis. Há muita gente falando em nome de Deus, passando um Deus errado, e vão prestar contas por isto. Estão difamando o Senhor, mostrando um Deus totalmente diferente das Escrituras. Não um Jesus que se compadece da multidão, que vai viajar 3 dias e pode passar fome, e por isso ele multiplica pães. Um Jesus que se compadece dos enfermos e que ama curar enfermos. Mas eles pregam um Deus que não está nem aí se você está doente ou endividado. Ele só quer salvar a sua alma e olha lá, né? Só se for predestinado. Então o que nós vemos, meus amados irmãos, é que por não conhecerem a Deus, eles pregam um Deus que está na sua imaginação. Ou até mesmo segundo o que o inimigo pinta, segundo a sua carnalidade, mundanismo. Por não terem uma comunhão de qualidade com o Senhor, nem têm fé e nem são agentes de milagres. E chamam essas pessoas que têm uma comunhão de qualidade com Deus de milagreiros, nova era. Chamam essas pessoas de bruxo, de curandeiros, como eles dizem, que fazem hipnose nas pessoas. Quer dizer, então, além deles não terem comunhão com Deus e não fazerem o que Deus mandou, eles ainda chamam aqueles que estão fazendo de falsos profetas. Então, trabalham contra a Cristo de 2 maneiras. Uma restringindo o espírito através da carne e outra combatendo e perseguindo aqueles que estão pregando o evangelho. Eles não sabem, mas são inimigos de Cristo, pois Paulo diz, a quem você persegue? A mim. Ele não falou a minha igreja, porque nós somos a menina dos olhos do Senhor. Vemos então que essas pessoas, pelo seu despreparo, elas não acreditam, e quando alguém acredita, elas perseguem e difamam. É um trabalho realmente carnal. Nós vemos que no tempo de Cristo, além dos fariseus não fazerem os milagres, ainda perseguiam Jesus, chamava ele Beelzebu, porque ele fazia milagres. Então, esta mentalidade de quem não tem comunhão com Deus chega a achar que é impossível ter essa comunhão com Deus, a ponto de chegar no nível da fé, da frutificação e de manifestar o reino de Deus. Para eles, manifestar o reino de Deus é um absurdo. Jesus morreu apenas para nos dar o céu. Lá sim, tudo vai dar certo. Mas aqui, Deus não tem nada para ninguém. E se tiver aqui e ali um pingadinho, ali é um mistério, né? Então, essas pessoas, elas não compreendem porque elas não têm vida com Deus. Então, elas não chegam ao nível da revelação. Se a revelação é para os seus amigos íntimos, aqueles que têm comunhão com Deus chegam a essa revelação. A intimidade vai gerar revelação. E vai gerar o quê? A liberação do Espírito. Isto é raro, é uma atmosfera rarefeita. Poucos chegam hoje com essa vida agitada, né? Tantas distrações, tantas coisas, impedem a pessoa de ter uma comunhão de qualidade com Deus para romper o véu da carne. Para chegarem realmente a conhecerem a Cristo, o seu propósito, e crer nesse propósito, e liberar realmente essa glória. Vemos então muita atividade humana, intelectual, né? Boas ideias, entre aspas, mas não a liberação da glória. Porque isto realmente só pode ser feito pelo próprio Deus. Ninguém pode liberar a grandeza de Deus, senão o próprio Deus. Portanto, dar passagem ao Senhor é substituir a carnalidade, o mundanismo, idolatria, pecado por unção. Aonde estava a carne, agora odres novos e a unção. E essa unção ensina todas as coisas. O Salmo 25:14 diz que os segredos do Senhor é para os seus amigos íntimos. Portanto, uma pessoa que tem um relacionamento morno, misturado com mundanismo, carnalidade sem arrependimento, não pode, porque a Bíblia diz, bem-aventarados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então há uma entrega de qualidade, com constância, com perseverança pela graça, a qual abre para que Deus possa revelar a sua glória, que é a presença manifesta de Cristo para mim, e a presença manifesta de Cristo através de mim, que produz então obras que glorificam a Deus, né? Não é a atividade religiosa, intelectual que glorifica a Deus, mas sim a operação do próprio Espírito. Aqui 2 Pedro, né? Você pode ver em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, olha que coisa tremenda, irmãos. E o Senhor nos chama, isso é muito tremendo.
O Senhor nos chama para manifestar as grandezas de Deus. Meu amado irmão, nós somos chamados, eu e você, não para produzir algo humano, intelectual. Não, nós somos chamados a fazer algo, a obra de Deus. A obra de Deus é feita por Deus, em nós e através de nós. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos raça eleita, povo celestial, nação santa, para manifestarmos as grandezas de Deus. Agora veja, se alguém chega para você e fala assim, olha, Deus está te chamando a manifestar a grandeza dele, a glória dele. Aí você fala, tá bom, eu vou tentar. Você não entendeu. Como? Você cai de joelho e diz, Senhor, eu não posso. Eu preciso da tua participação. Deus nos chama a fazer algo que sem a participação dele seria um total fracasso. Algo que é uma mímica, um teatro humano. Porque, na verdade, a vida, a manifestação da glória é algo que ele só pode fazer pessoalmente. Ele é o autor e consumador da fé. Ou seja, ele é aquele que gera em nós a fé e gera em nós a capacidade de manifestar essa fé e ser canal de bênção. Produzir as mesmas obras e maiores. O que estamos vendo é que o Senhor nos leva a crer e nos leva a fazer. Então nós vamos ter uma mentalidade que pensa como ele, um coração que é cheio de amor e misericórdia, compaixão pelas pessoas, né? Uma linguagem celestial e atos, frutos, sinais, prodígios, maravilhas e milagres. O que temos então aqui, o evangelho glorioso, o evangelho genuíno, é um evangelho que mostra que só há um padrão, e o padrão é o próprio Cristo. Ele é o fundamento, não podemos colocar outro. O que nós estamos vendo nessa série, Glória, a manifestação da presença de Deus, é algo tão tremendo, irmãos, porque nós buscamos a Deus pelo que Ele é. E temos uma comunhão diária com Ele, pela graça, isso é recompensado. Com níveis de percepção, semelhança e liberação do Espírito. Aonde, junto com a sua voz, com a sua imposição de mãos, o Senhor encontra liberdade para tocar vidas e produzir nelas o que Ele tanto quer. No triste, né? A unção até um propósito. O Senhor me ungiu, né? Lá em Isaías 61 ele mostra o propósito da unção. Consolar todos os que choram, libertar os cativos, né? Então nós podemos ver Jesus por onde ele passava. Ele consolava os tristes, libertava os cativos, prosperava os endividados, levava os pecadores ao arrependimento, levava aqueles que andavam com ele à maturidade para renunciar às coisas do Império Romano. Então hoje nós vemos que o Senhor nos chama para um evangelho glorioso, que ele diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, Paulo escrevendo, vocês dos ídolos vos convertestes ao Deus vivo. Não é maravilhoso? A primeira coisa é arrependimento e conversão. Eu disse, se você não renunciar a tudo que é do diabo, Lucas 14:33, não pode ser meu discípulo. Tudo que é da carne, do mundo e do diabo. Então, o primeiro passo aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz que eles deixaram os ídolos, viraram as costas para os ídolos e se voltaram a Deus. Então, desde a queda, o homem ele é um idólatra. Ele ama mais o pecado, a preguiça, as coisas deste mundo, né? O dinheiro, o sexo fora do casamento, a mentira, tantas coisas, a honra de homens, né? E o homem tirou o primeiro lugar, né? Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Agora devolver o primeiro lugar para o Senhor fará com que nós venhamos a renunciar coisas que o mundo acha normal, mas que a Bíblia chama de mundanismo, carnalidade, né? Vaidade. Essas coisas vão sendo reveladas aos seus amigos íntimos. E essas pessoas começam a renunciar, a pedir para o Senhor não apenas perdão, mas que o Senhor coloque nojo e renúncia desse pecado. E aquilo que antes estava entulhado de mundanismo, carnalidade, idolatria, vai agora sendo preenchido de unção. Aquilo que era carne agora é espírito. Aquilo que era lugar de demônios agora é habitação do Espírito. E à medida que o Senhor vai ganhando lugar na nossa mente, nosso coração, nossa linguagem, nossas vidas, né? À medida que o Espírito Santo vai, espera essa moto maravilhosa passar, porque eles gostam de fazer barulho, né? É muito importante para eles chamar atenção. Como tem uma moto maravilhosa, barulhenta, olha só, não vão sair na janela me aplaudir aí? Eles gostam muito, isso para eles é um troféu. Esse barulho para eles é muito importante, né? Então, voltando aqui, nós precisamos ver, meus amados irmãos, que o Senhor,
ele tem ganho cada vez mais a nossa mentalidade, o nosso coração, a nossa linguagem, o nosso tempo, e ele vai se revelando. Meus irmãos, à medida que aquele homem que estava distraído com mundanismo, idolatria, músicas mundanas, esportes violentos, sensualidade, mentira, avareza, né? Vaidades, à medida que ele se volta agora para a palavra, oração, comunhão com pessoas cheias do Espírito Santo, anda com os sábios, você será sábio. E aí ele vai investindo, vai esclarecendo a sua fé, vai nutrindo a sua fé, vai vitaminando a sua fé, né? Vai robustecendo a sua fé. Ele vai conseguindo ter agora a capacidade de romper o véu da carne, que é preocupação, ansiedade, impureza, mundanismo, carnalidade, orgulho, paixões, ali mágoa, ressentimento, inimizade, competições. Ele vai para a frequência do Espírito. E ali na frequência do Espírito, ele vai conhecendo cada vez mais a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, né? E vai percebendo a Deus. E essa comunhão com Deus vai afetando mais ainda. De melhor para excelente, né? De fruto para muito fruto, para mais fruto ainda. Então essa comunhão com Deus vai produzindo um impacto, aonde o homem começa a pensar diferente. Aquilo que ele via que dava prazer, hoje ele tem nojo. Aquilo que ele desprezava, que as coisas de Deus, ele começa a valorizar. É um tesouro escondido no campo. Ele consegue ver sentido na Bíblia, na meditação da palavra, estar com pessoas cheias do Espírito Santo. Ele começa a valorizar aquilo que aproxima ele de Deus. Tanto que Paulo escreveu em Filipenses 3 que ele chamava de lixo tudo aquilo que impedia ele de conhecer mais a Cristo, chegar mais perto de Cristo, se parecer com Cristo, né? Revelar o Senhor para este mundo caído. Então, este bom gosto de agora ter um coração direcionado para perceber a glória, para níveis cada vez mais profundos de comunhão com Deus, prepara o homem, transforma o homem. Aí está a metanoia, que é a mudança de mente, aonde os valores mudam, a linguagem muda e nossa eficácia começa a aparecer. É o que Jesus diz aqui: aquele que permanece em mim dará muito fruto. E essa permanência, esta grande sabedoria de não interromper os processos de arte da graça no coração, é realmente rara. Os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando uma pessoa assim. Diz a Bíblia em João 4, 23, 24. A Bíblia diz em 1 Crônicas 26, 9, que Deus procura um homem que o coração esteja inteiro nele. Hoje tem pessoas que dizem: eu amo Jesus, mas não larga os ídolos, o mundanismo, a carnalidade, não renuncia nada por Jesus. O coração não está nele, está misturado. Quero Jesus, mas eu também quero pecado, sem arrependimento. Eu quero Jesus, mas eu também quero a carnalidade. Eu quero Jesus, mas eu também quero o pecado. Quer dizer, a pessoa, ela está morna, ela está indecisa, em cima do muro. Mas quando uma pessoa diz: não, eu vou me entregar a Deus, uma entrega total, e vou renunciar, e vou confessar pecado como pecado, e vou lutar com orações e jejuns, para que tudo aquilo que é do diabo venha ser confessado e extirpado da minha vida. Aí, essa pessoa que está inteira no Senhor, ela recebe a revelação. Aí ela vai ser mal interpretada, vai ser perseguida, vai ser vista como louca, como fanática. Ela vai ser vista como endemoniada, como Beelzebul, ela vai ser perseguida. Normal. Porque ninguém está vendo o que ele está vendo, então ele diz que ele está louco. Você não está vendo, você está louco. Aí ele começa a produzir sinais, porque Deus está operando na vida dele e confirmando. Aí as pessoas vão ter inveja, ciúmes, vão querer matá-lo, calá-lo, persegui-lo. O diabo vai odiar uma pessoa que abre a boca e tem a liberação do Espírito, e as pessoas são curadas, libertas, né? O diabo odeia a vida, ele odeia o evangelho vivo, onde Deus mesmo está fluindo através das pessoas. Ele não se importa com o evangelho humano, intelectual, religioso, ele não se importa. O pó alimenta a serpente. Tudo que é humano, separado de Cristo, o diabo não se importa. Isso não afeta ele. Mas quando é algo realmente da glória, quando é algo realmente de Deus, produzido em nós e através de nós, quando Deus está encontrando espaço, está fluindo, está falando, está tocando vidas, aí o diabo fica desesperado. Aí o diabo levanta pessoas para tentar gerar mágoa, ressentimento, contaminar a pessoa. Veja o que Jesus falou lá na cruz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus recusou a ficar magoado, ressentido, se fazer de vítima e revidar o mal, né? Isso é uma condição necessária para que a unção permaneça, porque a mágoa ou o ressentimento trava. Ali, né? Quando Paulo era apedrejado, ele saía da cidade e não ficava com raiva, com ódio, desejando a morte daquelas pessoas, não.
batia o pó e saía. O que significa que muitas vezes a pessoa ela cresce nos dons, na sabedoria, Deus começa a manifestar o seu poder, aí o diabo levanta pessoas para criticá-la, para persegui-la, para falar mal dela, e aí ela fica brava, tocou no ungido do Senhor, vai ter que morrer, e começa a ficar nervosinha, e começa a se vingar, e começa a querer fazer um processo, e começa a querer se defender, e começa a querer perseguir essas pessoas, e aí a unção, ó, entende? Ela perdeu o foco. Porque o nosso foco não é se defender. A glória do Senhor, quem defende é Ele. Você não tem que defender a glória do Senhor. Quem vai defender a glória dele é Ele mesmo. Tá? Então nós devemos perdoar 70 vezes 7 essas pessoas. Enquanto os cachorros latem, a banda passa, né? Enquanto os carnais estão falando mal de você, Deus está operando cada vez mais através da sua vida. Vidas estão sendo salvas, curadas, libertas, estão prosperando. Enquanto eles estão falando mal do teu ministério, Deus está confirmando o teu ministério. Enquanto eles estão perseguindo você, falando mal de você, Deus está se revelando mais a você ainda. Mais paz, mais amor, mais alegria, arrebatamento ao terceiro céu, visão da glória de Deus, né? Eu nunca prego o meu testemunho, eu prego a palavra. Mas eu já tive um arrebatamento onde eu estive diante do Senhor e Ele falou comigo e eu vi a sua glória. Então eu sei o que eu estou falando, meus irmãos. Eu sei um pouco do que é o céu, o inferno, a glória do Senhor. Deus revelou isso para mim. Então eu valorizo o Senhor Jesus e eu valorizo a sua palavra. E muitas pessoas, por não terem essa comunhão de qualidade com o Senhor, pela preguiça, mundanismo, carnalidade, intelectualidade, né, se acham sábios, não têm essa comunhão com o Senhor, acham que isso é fanatismo, é loucura, é do diabo, porque eles não entendem. Só que vão dar conta por falar mal da palavra que o Senhor tem nos dado para pregar. A palavra da fé, a mesma que Paulo pregava, gerando um povo santificado, separado do mundanismo, próspero, saudável, canal de bênção, canal de milagres, como na igreja primitiva. A igreja primitiva não tinha problema nenhum com cura de enfermos. Para eles era uma coisa normal. Jesus Cristo veio para curar os enfermos. Isso era uma coisa assim comum, todos os apóstolos pensavam assim. A igreja primitiva ela não era avarenta, o que elas tinham eles repartiam entre eles eram generosos, eles tinham realmente repartir para ser canal de bênção, provisão. Não havia essa questão de endividamento, porque aqueles que eram mais prósperos ajudavam os que estavam mais endividados. Hoje as pessoas dizem que Deus não quer prosperidade, que quem dá dinheiro é o capeta, que Deus quer que você seja pobrinho mesmo, endividado, que morra de uma hora para os mártires, mas esses aí não morrem de uma hora para outra. Deus os prepara e eles morrem louvando o Senhor. Amém, irmãos? O que vemos sem dúvida é que a igreja primitiva tinha uma revelação muito clara de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus, do chamado de Deus, da presença de Deus na vida deles e através deles. Isto hoje é quase que muito raro, quase que inexistente. O que vemos hoje é a atividade humana, intelectual. Muitas pessoas que dizem Deus não quer curar, Deus não cura mais, os dons já estão ultrapassados, são coisa do demônio, que os dons são tudo engano, meninice, né? Então as pessoas elas mudaram, porque elas perderam aquela comunhão de qualidade que a igreja primitiva tem. Tinha e nós temos. Se nós tivermos a comunhão com Deus como a igreja primitiva tinha, não fanático, mas pela graça, nós veremos que nós compreenderemos o que a igreja primitiva compreendeu. Por quê? Porque o Espírito Santo que revelou para eles, revela para aquele que é íntimo. E então nós conseguiremos ter o mesmo ponto de vista, a mesma eficácia, os mesmos sinais, porque Deus não mudou. O poder de Deus não diminuiu nem uma gota. Hoje o que vemos é uma entrega superficial, né? Uma entrega esporádica, uma entrega cheia de reservas, né? Ou seja, os pastores não ensinam as pessoas a renunciar ao mundo, à carne, ao diabo. Eles se entregam a Cristo e continuam no mundo, na carne do diabo. Então não é uma entrega como da igreja primitiva. Mas quando nós treinamos líderes para realmente serem discípulos e renunciarem ao mundo, à carne e ao diabo pela graça, e ter uma comunhão diária com o Senhor de qualidade, as pessoas perceberão a glória, terão fé sim, e serão canais da glória, serão canais da revelação da glória, porque a Bíblia diz em Romanos 8 que toda a criação geme, esperando a manifestação da glória nos filhos de Deus. Então o que o mundo quer não é religião, informação, teoria, o que o mundo quer é virtude.
próprio Deus falando, é o próprio Deus tocando as vidas através da igreja, como diz Efésios 3:10. Eu quero unir a minha fé com a sua, vamos orar, e que esse estudo, esse maná celestial, esse pão do céu, possa nos alimentar, nos fortalecer, nos fortificar, e possamos sim sermos como a igreja primitiva, uma igreja gloriosa, em nome de Jesus. Agradeço você que participou dessa live. Novamente estará disponibilizado daqui a alguns minutos aqui para você assistir novamente. Na minha página do Facebook, você vai ver que tem um drive ali com as mensagens em áudio, também colocarei lá no WhatsApp, e logo esse vídeo estará no YouTube também disponibilizado. Pai, em nome de Jesus, que o Shalom do Senhor venha inundar todas as áreas da vida dessa pessoa. Principalmente, meu Pai, a comunhão dela contigo, a vida espiritual, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo, aviva os dons, ativa os dons, dá ela o coração, os frutos do Espírito Santo, dá ela amor por ti, pelos perdidos, dá ela, Senhor Deus, um coração limpo, Senhor, dá ela nojo do pecado, do mundo, da carnalidade, de tudo aquilo que o Senhor odeia, que ela venha odiar e que ela venha amar as pessoas, que ela venha amar a tua palavra. Quero profetizar sobre a família, aquelas pessoas que estão enfermas. Meu Deus, eu profetizo agora a tua unção, desesperação, todo julgo, cadeias, influência diabólica, onde houver enfermidade, onde houver dívida, onde houver angústia, onde houver depressão, onde houver demônio, saia, em nome de Jesus, desapareça. Meu Deus querido, se havia pecado, perdoa, cobre com teu sangue, fecha as brechas, ajuda essa pessoa a não deixar o inimigo voltar, mas ela encher a casa com a presença do Espírito Santo e receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus, amém. Quero agradecer a tua presença. Hoje à noite estaremos num culto. Provavelmente o pastor Geraldo vai colocar ao vivo no canal do pastor Geraldo, aí no Facebook, né? Geraldo Grisbá. Ele vai colocar o vídeo ao vivo, aonde nós estaremos hoje na Geraldos pela Graça. Aí depois que eu voltar, eu vou mandar os áudios, tanto no WhatsApp, né? Como também no Facebook eu faço um vídeo daquele vídeo que nós vamos ter hoje à noite. Se você quiser assistir ao vivo, é só você entrar pelo Facebook, né, o aplicativo do Facebook, na página do pastor Geraldo Grisbach, que o culto será transmitido ao vivo. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.